O Espírito Santo tem me tocado, irmãos, para nós começarmos uma série de mensagens sobre os atributos de Deus. O que são os atributos de Deus, pastor? Atributos fala do caráter de Deus, da personalidade de Deus, de quem Deus é, do que Ele gosta, de como Ele age. A igreja dos dias de hoje não conhece Deus. Eu acredito que uma pessoa que dança funk dentro da igreja, ela não conhece o Deus que eu vou pregar aqui hoje. A pessoa que faz pagode para Deus, ela não conhece o Deus que eu vou pregar aqui hoje. Eu tenho certeza disso. E vocês vão sair daqui hoje conhecendo um pouquinho desse atributo dele. Mas antes de eu falar para vocês sobre o atributo chamado ira, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A ira, ela advém da justiça, e a justiça advém da santidade. Sabe por que nós não conhecemos Deus? Sabe por que as pessoas não têm muita dificuldade de conhecer, de saber sobre a ira de Deus, e até de aceitar a ira de Deus, aceitar as punições que Deus dá? Porque não conhece a justiça de Deus, não sabe quem Deus é, não sabe como funciona a sua justiça, não sabe como funciona a sua santidade. Vocês conhecem a santidade de Deus? Vocês já pararam para pensar na santidade de Deus? Os atributos de Deus, irmãos, todos eles vêm de encontro à nossa miséria. Toda a nossa rebeldia, toda a nossa rebelião contra Deus por causa do pecado, vai de encontro à santidade e à justiça de Deus e os seus atributos. E Deus, por sua vez, vem ao nosso encontro com os seus atributos. E para nós conhecermos a ira, temos que entender rapidamente, saber que Deus é justiça e que Deus é santidade. Diga comigo, Deus é santo. Deus o que é ser santo? É um estado de pureza sobrenatural. Deus é puro. Deus é puro. Como é que Deus é puro? Deus é puro moralmente, espiritualmente. Deus é puro em todos os aspectos. Então, para a gente começar a entender Deus, tem que entender, a ira só aparece quando a santidade é afrontada, a justiça entra em pleita e a ira vem para trazer a consequência de tocar na santidade e na justiça de Deus. E aqui está escrito, então entenderam, eu vou depois a gente vai aprender sobre a santidade e sobre a justiça. Escutem, aqui está escrito que Deus se ira todos os dias. Fala para o teu irmão, Deus se ira todos os dias. Nós achamos que a ira de Deus é parecida com a nossa. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A nossa ira, a ira humana, é passageira, é momentânea. A nossa ira pode ser resolvida de alguma forma entre nós, mas a ira de Deus só tem duas formas de ser resolvida. Ou o pecador se arrepende, ou Deus vem com a ira e mata o pecador. Vocês estão me entendendo? Nós achamos que Deus é amor, 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 amor. Aonde está na Bíblia que Deus é amor, amor e amor? Aonde está na Bíblia que Deus é misericórdia, misericórdia, misericórdia? Alguém pode me dizer? Mas na Bíblia está escrito o único atributo de Deus que a Bíblia deu, o próprio Deus fez questão de relatar, de publicar, de dar ênfase, foi a santidade de Deus. Por exemplo, na nossa língua portuguesa, quando nós queremos destacar um texto ou destacar alguma palavra, nós colocamos negrito ou aspas. Na língua hebraica é diferente. Na língua hebraica, quando queremos destacar uma palavra, repetimos ela várias vezes. E está lá, Deus, o atributo de Deus, o atributo mais forte de Deus, o atributo que é a chave mestra. Você não vai nunca conhecer Deus se não conhecer primeiro esse atributo de Deus. Deus, o único atributo de Deus que ele repete 3 vezes na Bíblia é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
Você nunca vai ver na Bíblia dizendo Deus é amor, amor e amor. Deus é bom, é bom, é bom. Não tem, mas tem que ele é santo, santo, santo. Alto padrão de santidade. Deus é santo 3 vezes. Diga comigo, Deus é santo 3 vezes. E o padrão de Deus é muito alto. O padrão de santidade de Deus é muito alta. Aí a gente passa a entender o que diz o salmista. O salmista diz aqui que Deus se ira todos os dias. Deus é o Deus irado. A palavra ira no original, que a Bíblia foi escrito, o hebraico, significa soltar fumaça pelas narinas. Quando a Bíblia fala de ira, no hebraico está tão aborrecido a ponto de soltar faíscas pela narina. E se você ler o Salmo 18, está escrito lá que Deus, quando se ira, ele solta fogo pelas narinas. Nós achamos que Deus é bom, é bom, é bom, que Deus é justo, justo, justo. Deus é tudo isso, só que o atributo maior de Deus, o atributo que comanda os outros é a santidade. É um padrão, Deus tem um padrão, nós temos outro padrão, mas Deus tem um padrão dele. E como nós pecamos contra Deus? Quando nós quebramos os seus princípios, quebramos os seus padrões, nós pecamos. E toda vez que nós pecamos, nós somos merecedores da morte. A alma que pecar, essa... E por que Deus se ira todos os dias? Deixa eu te perguntar, só para vocês terem uma noção, por que Deus se ira todos os dias? Eu sei que muitas pessoas gostam de ver reportagem. E quem sabe essa semana, hoje, você viu alguma reportagem e você ficou completamente chateado. Você viu reportagem, você viu pai matando filho, filho matando pai, você viu mãe fazendo isso, você viu pessoas estrupadores, você viu ladrões, você viu tantas injustiças, tantas atrocidades que aconteceram que você ficou indignado. Quem aqui já ficou indignado ao ver uma reportagem? Quem ficou irado? Levante a mão assim e faça um sinal. Se você todos os dias vê reportagem, todos os dias você vai ficar irado. Porque a perversidade do mundo continua aumentando a cada dia. Aí eu pergunto, se você, se eu, se nós, que somos miseráveis, pecadores diante da grandeza, da santidade de Deus, nos iramos todos os dias. Imagine Deus que é santo, que está sentado num trono de santidade, que é a própria santidade em pessoa. Quando ele olha para a terra e ele vê coisas que nós não conseguimos ver, Deus está vendo. Deus está vendo tudo que está acontecendo agora mesmo. Todos os dias Deus se ira, porque Deus vê atrocidades acontecendo, pessoas se rebelando contra ele, pessoas achando que Deus é um boneco, achando que Deus é um velhinho que está sentado num trono sem força para se mexer. Não, queridos, Deus é soberano, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, ele não envelhece, não há sombra de dúvida, nem nenhuma limitação na sua vida, ele não envelhece, ele é imutável, ele não muda. Imagine Deus olhando do trono agora. Vocês não estão vendo, eu não estou vendo, mas imagine Deus olhando para a terra agora e vendo as atrocidades que estão acontecendo agora. Imagine Deus vendo agora os pecados que estão sendo praticados contra ele neste planeta. Imagina o que Deus está vendo agora, tantas coisas imundas e sujas acontecendo agora. Imagine agora Deus vendo sequestros de criança, Deus vendo sacrifícios de criança, Deus vendo pedofilia, Deus vendo tanta coisa imunda. E é por isso que ele se ira todos os dias. Mas a Bíblia diz que Deus pega a sua ira e ele coloca dentro da taça. Deus pega a sua ira e coloca dentro da taça. Ele não pode derramar ainda a sua ira, porque ainda não chegou a hora. Deus está irado. Deus está a ponto de destruir a terra. Imagina os pecados que têm sido praticados dentro da igreja moderna. Já não digo no mundo, imagine dentro da igreja. As atrocidades que temos visto. Aí as pessoas ficam achando o seguinte: ah, Deus é bonzinho, Deus é amor, Deus não vai chatear comigo. Não, cuidado. Há uma linha imaginária. É essa linha que está te protegendo do juízo de Deus.
Se você for pecando e fazendo as coisas erradas e chegar nesse ponto, tocar nessa linha, é como se Deus lá em cima soubesse que chegou a hora dele corrigir você. Ah, mas Deus é bonzinho, pastor. Ah, Deus é bonzinho demais. Deus está irado e Deus está a ponto de destruir tudo. E eu pergunto para vocês uma coisa. Imagine as coisas grossas que Deus tem que ver. Imagine as blasfêmias contra a sua igreja, as blasfêmias contra o seu filho, as blasfêmias contra o Espírito Santo, as blasfêmias contra os seus ungidos. Imagine tantas atrocidades que está acontecendo agora, tantas coisas horríveis e horripilantes estão acontecendo agora, nesse exato momento, e Deus está vendo tudo, e Deus está completamente irado. Queridos, mas Deus é amor. Deus é amor? Exatamente porque Ele é amor, Ele é justiça. Porque quem ama o que é bom, odeia o que é? Por Deus amar o que é bom, Ele odeia o que é mal. Se nós, muitas vezes, quando vemos alguém, alguma pessoa estrupar uma criança, que nós ouvimos falar, um sequestro de criança, nós ficamos completamente transtornados. Se pudéssemos, fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Mas Deus, a ira de Deus não passa. A nossa ira passa. Você viu a reportagem semana passada, a sua ira já passou. É capaz de você ver o cara e passar por isso mesmo. Mas Deus, a ira de Deus não passa. Porque a ira, entenda bem, a ira de Deus não é o estado de momento, não é um estado emocional. A ira de Deus é fruto da sua justiça e da sua santidade. A ira de Deus não passa. A ira de Deus fica sobre o indivíduo. E a qualquer momento Deus vai banir, Deus vai punir, Deus vai matar. Vocês entendem isso? Porque você se irou semana passada, mas a sua ira já acabou. Mas a ira de Deus não passa. A ira de Deus permanece sobre o indivíduo. Muitas vezes nós pensamos, olhamos um texto na Bíblia e começamos a meditar pensando a seguinte coisa: poxa, por que Deus matou fulano? Por que Deus matou ciclano? Por que Deus matou? Uma coisa eu sei: Deus é justo. Deus não mata ninguém se não merecer. Deus não pune ninguém. Os padrões de Deus são altíssimos. Ele é justo. As bases do trono de Deus, nós vamos aprender isso no decorrer dessas mensagens. A base do trono de Deus é justiça e juízo. As duas colunas que sustentam o trono de Deus é justiça e juízo. Deus não faz nada injusto. O que vocês me dizem? Quando Deus olha da terra, do céu para a terra, em Gênesis capítulo 6, já tinha se passado alguns anos, e a natureza humana, o homem agora estava pecando cada dia mais. Os pensamentos do coração, as intenções do coração dos homens era mal e mal e mal e mal. Então chegou um limite, chegou um ponto que Deus diz assim: é o fim da raça humana da terra. Eu vou matar toda a raça humana. Por que Deus decidiu matar? Porque Deus não podia olhar, porque a sujeira da terra chega até o céu. Vocês sabiam disso? A podridão da terra chega até o céu. E quando a podridão chega no céu, Deus entra em juízo. A justiça de Deus e a santidade são ativadas. E quando a justiça e a santidade são ativadas, sabe o resultado? É a ira de Deus. E a ira de Deus vem para matar, não vem só para arrancar uma perna. A ira de Deus não vem para tirar nenhuma perna ou orelha de alguém. Quando a ira de Deus vem para matar o indivíduo. Deus podia dizer: eu vou mandar uma peste na terra e vou fazer essa raça se arrepender. Não. Eu vou matar, vou acabar com eles. Por quê? Porque a santidade de Deus estava sendo afrontada. Os homens, o que eles estavam fazendo aqui, presta atenção, olhem bem para mim, vocês não perder isso.
O que levou Deus a destruir o mundo antediluviano, o mundo do tempo de Noé? Os homens começaram a praticar tantos e tantos pecados, como se não houvesse Deus, como se não houvesse um trono lá em cima, que rege tudo aqui embaixo. Eles começaram a fazer tudo, como se eles mandassem tudo, como se os homens fossem senhor de tudo. Então chegou um momento, Deus disse: eu vou mostrar para eles que eu sou o Senhor, que tem o mundo no meu poder. Chegou a hora que Deus teve que tomar providência e dizer: eu vou matá-los. E Deus matou. Vocês entendem o porquê que Deus matou os antediluvianos? Porque as atrocidades que eles estavam praticando eram tão ferrenhas, tão terríveis, que estava tocando a santidade de Deus. Eles estavam fazendo como se não existisse ninguém capaz de pará-los. Queridos, existe um Deus sentado lá em cima, que tem o mundo na palma das suas mãos. Como é que Deus vai deixar os homens acreditar que eles são Deus? Deus então olhou e viu um justo, viu um homem temente, e Deus é justo, sim ou não? Deus é justo. Ele não ia matar Noé e a família com aquela raça. Deus então falou: Noé, contigo eu faço uma aliança. Sim, Senhor, faz uma arca. Eu vou livrar os animais para que a gente comece tudo de novo. Se essa raça não presta, a gente acaba com elas, a gente elimina elas, a gente extermina elas, porque com Deus é assim. Deus não tem dois pensamentos. Peraí, não sei. Noé, faz o seguinte, eu vou tirar uma semana para mim pensar. Não, a santidade de Deus age, a ira de Deus vem, e a justiça é aplicada através da morte. Noé constrói a arca. E eu te pergunto, os homens se arrependeram? Preferiram continuar pecando contra Deus. Deus então aplica o seu juízo. Deus manda o dilúvio e mata toda a raça humana. Dá para você se imaginar? Aquela multidão de gente boiando em cima das águas e Deus olhando e dizendo: acabei, chega. Vocês sabiam disso? Rebeldia contra Deus. E nós vemos isso logo. Olha bem, Deus fez a terra em Gênesis 1 e 2. Quando foi em Gênesis 6, Deus já estava aborrecido, porque o homem não queria compromisso com ele. Olhe bem para mim aqui. Você acha que Deus não conhece você? Você acha que Deus não me conhece? É para falar, eu vou falar. Tem pessoas que estão aqui me ouvindo, que vão para o inferno, porque não querem compromisso com Deus, e Deus sabe disso. Deus sabe que você não quer compromisso com Ele, e a ira dele está reservada para você. E eu vou te mostrar na Bíblia daqui a pouco, que a ira permanece sobre os filhos da desobediência. É uma pena que pessoas vão me ouvir durante toda a minha vida e mesmo assim vão se perder e vão para o fogo do inferno. Porque Deus conhece cada um de nós. Por que Deus olhou e foi lá e buscou Noé? Pregoeiro de justiça, e Deus é justo. Por que Deus destruiu os antediluvianos? Mas depois que Deus destrói, Noé sai da arca, no capítulo 9, reconstrói tudo. E quando é no capítulo 11, Deus olha e diz assim para a Trindade: desçamos e vamos ver a cidade que eles estão construindo. Como se Deus olhasse e dissesse assim: olha lá, já destruí eles lá atrás, já estão esses rebeldes aqui em cima, tentando se rebeliar contra mim. Sabe o que eles estavam fazendo? A Torre de Babel. Sabe o que era a Torre de Babel? A Torre de Babel era uma torre que eles queriam construir para tocar o céu. Juntou todo mundo, vamos construir uma torre, porque se Deus resolver, se esse Deus ruim aí resolver destruir o planeta de novo, nós temos um lugarzinho para a gente ficar em pé. Eles esqueceram que Deus é onipotente. Deus destrói qualquer patamar, Deus destrói qualquer prédio, Deus destrói qualquer governo, Deus acaba com tudo, porque Ele é Deus. Aleluia.
Aí Deus olhou e disse, os pensamentos deles, se eu deixar eles juntos, eu tenho que separar eles, para que as línguas se apareçam, eu tenho que ir lá. E a Bíblia diz em Gênesis 12, 11, Deus desceu, e Deus então faz o quê? Faz a divisão das línguas. Não sei se Deus soprou, se Ele falou, Deus foi lá, aí pronto. Imagina aquela turma toda falando uma língua só. Não tinha limite para eles. Sabe o que aconteceu? Tiveram que parar a construção, porque o pedreiro falava chinês e o outro falava português. O camarada pediu um balde de massa, o outro vinha com um balde de brita, era uma confusão infernal. Teve que se separar e teve que parar de construir a torre. Quer mais? Só que na torre Deus usou um juízo construtivo. No capítulo 18 do livro de Gênesis, 2 cidades resolveram brincar com Deus: Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que os pecados de Sodoma e Gomorra chegaram na narina de Deus. E Deus então revela a Abraão através de 3 anjos. Um fica com ele, 2 vai até a cidade para se certificar se a cidade é realmente aquilo. E a coisa estava tão desenfreada, o pecado estava tão terrível que era, olhe bem, era mãe com filho, filho com mãe, irmão com irmão, homem com homem, mulher com mulher, o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, fora a política corrupta, fora as coisas nojentas que aconteciam lá, coisas nojentas com animais que vocês nem imaginam, eu prefiro nem comentar agora. Mas escute, para Deus chegar a dizer, eu vou mirar, para alguém tocar na justiça, tocar na santidade, mexer com a justiça, e a justiça ser aplicada, e a ira de Deus sair dele e destruir, irmãos, tocaram na santidade de Deus. Sodoma e Gomorra começou a praticar esses pecados em Gênesis 18. E Deus já começou a ficar irado com aquela cidade, porque os pecados subiam como podridão. Você já deve ter passado em algum lugar que morreu um cachorro ou um bicho e ficou muitos dias ali. Já passaram, né? Como é que você passa? Ao menos eu sou assim, eu sou bem sensível. Se eu for passar ali, eu faço isso, ó. Eu tapo o nariz. Quem aí tapa? É horrível cheirar aquela podridão, sim ou não? Imagina os pecados subindo. Os pecados têm cheiro podre no nariz de Deus. Tão santo. O padrão de Deus é tão santo. A santidade dele é tão apurada, que o cheiro começa a subir. Quando o cheiro começa a subir, toca na santidade. Tocou na santidade, a justiça se manifesta. A justiça se manifestou, Deus bate o martelo, a ira vem e Deus fulmina. Escute. Deus mandou os 2 anjos em Sodoma e Gomorra. E como Deus não faz nada às escuras, Deus permitiu que víssemos ao menos um caso, para a gente ver o estado de Sodoma e Gomorra, aonde Deus derramou a sua ira. Quando os 2 anjos chegam na casa de Ló, vocês devem conhecer a história. A coisa estava tão podre, tão suja, que quando os anjos chegaram lá, que fecharam as portas, 2 ou 3 ou 4 ou 10 rapazes chegaram na porta de Noé, de Ló, e bateram na porta e disseram assim: ô Ló, abre a porta. Mas por que eu vou abrir a porta? O que vocês querem? Nós queremos conhecer os 2 varões que entraram aí, que são bonitos. A palavra conhecer ali é ter relações. Tanto é isso que Ló vira e diz assim: não façam nada com esses varões, são meus convidados. Eu tenho uma filha virgem aqui, eu dou para vocês fazer o que quiser com ela. Olha a depravação. Entregaram a filha virgem a uns depravados. Naquela época, na cidade de Sodoma e Gomorra não era nada, mas imagine para Deus. E vou dizer mais para vocês: o Ló não pereceu por causa da oração de um justo, que pode muito em seus efeitos. O Ló foi de carona para o céu, porque se dependesse de Deus, o Ló tinha ido com Sodoma e Gomorra para o inferno. Sabe o que Deus fez? Quando os anjos entraram lá, que os homens tentaram pegar os homens à força e ter relações com eles, os anjos viu que não tinha jeito, afastou Ló, abriu a porta. Quando os homens entraram, o poder de Deus nos anjos cegou aqueles infelizes. A santidade de Deus nos anjos cegou aqueles imbecis.
E nesse exato momento, os dois anjos seguram em Ló e dizem assim: junta tudo agora, vamos embora, porque nós vamos tacar fogo nesta cidade. Deus destruirá essa cidade virará cinza, porque a ira de Deus está vindo sobre ela. Não, mas vem cá, espera, não posso esperar. E não, espera um pouquinho, tem a esposa. Agora, agarrou no braço dele, foi até a esposa: estamos indo embora, não quero ir, não vou. Os anjos tiveram que arrastar o Ló de morro acima. E o Ló pensando: mas por que vocês estão me tirando? Deus já estava com a sua espada apontada para Sodoma e Gomorra. Sabe o que Deus fez? A ira de Deus. Choveu fogo e enxofre de Deus e destruiu cada morador de Sodoma e Gomorra. Eu imagino, porque olha bem, a chuva foi chuva de fogo, como cai aqueles granizos, né, aqueles pedaços de meteoro grande, caía aquelas bolas de fogo e enxofre. E aonde batia, queimava tudo, era queimadura de 10º grau, não tinha solução. Pegava fogo mesmo, aonde batia, pegava fogo. Imagine o povo de Sodoma e Gomorra tentando correr. A coisa foi tão feia que não deu tempo de correr. Deus matou todos os moradores de Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados. E essa geração não está nem um pouco diferente da geração de Sodoma e Gomorra. Essa geração não está nem um pouco diferente. Eu chego a acreditar que está pior. Deus está saturado com essa geração. Deus está saturado com essa geração, irmãos. Geração de homens que não conhecem a Deus na frente do povo. Geração de homens irresponsáveis que não conhecem a Deus. Sabe o que geram? Um monte de pessoas que não conhecem Deus. Acha que Deus é amor. Não, Deus é meu camarada, Ele vai me perdoar. Não pense assim, porque uma hora você pode se estrepar. Só para vocês terem ideia, ter noção das coisas nojentas que estão acontecendo. Na Espanha, Portugal, Inglaterra, tem igrejas plantadas por brasileiros lá nesses países. E também nesses países tem moças que saíram do Brasil para trabalhar lá e não conseguiram trabalho e são prostitutas. E essas mesmas prostitutas aceitaram a Jesus, mas continuam ainda com o trabalho vendendo amor. E os seus pastores dizem que é um trabalho como outro qualquer. Não, prostituição é um trabalho como outro qualquer. O país aqui é legalizado, então se é legalizado, irmãos, eles podem legalizar qualquer coisa aqui. Mas se Deus não legalizar aqui, sai fora, porque vai atrair a ira de Deus. Não interessa o que os homens estão legalizando, pode legalizar o que for, mas se Deus não legalizar, nós estamos fora. O que está acontecendo? Como é que um pastor vai virar para uma senhora dessa, para uma moça dessa e dizer assim: filha, continue vendendo amor, continue vendendo o seu corpo, continue se prostituindo, pode tomar ceia, pode se batizar, pode viver dentro da igreja? Que é isso? Homens que não conhecem Deus, e a ira de Deus vai vir sobre essas pessoas. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e essa geração não está nada diferente. Eu chego a dizer que está pior. Vocês não sabem as coisas que estão acontecendo. Sai fora da ira de Deus. Quer ver outro? A Bíblia diz que havia um homem, um sacerdote chamado Uzá. Era o sacerdote encarregado de transportar a arca. Uzá era filho de sacerdote, nasceu e cresceu na escola do sacerdócio. Sabia tudo, todos os seus ofícios, sabia tudo que podia e não podia. Vocês estão me ouvindo? Nós temos que conhecer Deus para que a gente não corra o risco de achar nem no pensamento que Deus é injusto, porque Deus é justo.
Uzá sabia de cor e salteado que a arca era santa e ninguém podia tocar na arca. Por que ninguém podia tocar na arca? Porque a arca representava a santidade de Deus, o próprio Deus em pessoa. Estão trazendo a arca de volta para Jerusalém. E um dos bois, a arca vem em cima da carroça. E o responsável pela carroça vem puxando os bois. E de repente o boi tropeça, a carroça tomba. E a arca começa a tombar para cair. Uzá pega aquela mão podre dele, a nossa mão podre. E tenta colocar a mão em Deus. O que vai acontecer? Imagine se você ou eu, qualquer um de nós, tentar colocar a mão em Deus. Não é que Deus vai me matar. O grau de santidade de Deus com referência à nossa matéria, a grandeza da santidade de Deus vai nos destruir, vai nos matar. Moisés disse: eu quero ver tua face. Minha face você não pode ver. Eu quero ver tua face, minha face pode ver. Não, Moisés, se você ver minha face, você morre. Grau de santidade. Vocês estão entendendo? Uzá vai e quebra todos os princípios que ele aprendeu a vida toda. Mete a mão na arca. Quando ele mete a mão na arca, o fogo da arca vem e queima ele, mata ele. Foi fulminado. Aí quem não conhece a história, não sabe, tadinho, poxa, vamos pensar as intenções de Uzá. Vamos pensar que ele quis fazer o melhor para Deus. Escute bem. Faça apenas o que Deus quer que você faça. Não tente inovar. Não tente melhorar. Faça só o que Ele te mandou. Não tente ajudar Deus, porque Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da sua ajuda. Se você fizer o que Deus te mandou, já está de bom tamanho. O resto fica por conta dele. Quem olha assim acha que Deus foi injusto, mas não foi. Ele quebrou as leis, ele quebrou o princípio, ele quebrou o princípio da santidade, ele tocou em Deus. E é isso que acontece, morre. Vocês estão entendendo isso? Morreu. Tadinho de Uzá, morreu. Poxa, mas Deus podia ter tido misericórdia. Mas escute, a misericórdia de Deus, eu tenho que falar. Presta atenção para aqui. Olha para mim, gente. Estão prontos para ouvir uma verdade que vocês nunca, eu tenho certeza, vocês nunca ouviram isso, porque eu também nunca ouvi. Isso é coisa que o Espírito Santo falou ao meu coração. E tem base bíblica. Estão prontos para ouvir? Guarde isso, porque isso pode salvar a sua vida. O amor de Deus só se manifesta em duas ocasiões. De duas formas. O amor de Deus se manifesta. Fora isso, não se manifesta. O amor de Deus e a misericórdia só se manifesta quando alguém se arrepende e se humilha. Aí o amor e a misericórdia entram em ação. Mas se não houver arrependimento e confissão dos pecados, permanece a ira de Deus. O amor e a misericórdia só se manifestam aonde há o quê? Arrependimento e confissão. Fora isso, esquece o amor de Deus. Quando você se humilha, se arrepende, se quebranta, Senhor, me perdoa, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou miserável, eu sei que eu tenho vacilado, eu sei que eu tenho errado, me dá uma chance. Nessa hora a misericórdia vem e se manifesta. É um pobre coitado. Eu vou ter misericórdia dele. Vocês estão me ouvindo? Porque nós temos mania de achar que Deus está sentado no trono lá, vestido em pele de amor. Amor, 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 amor. Esquece que a base do trono dele é o que, gente? A base do trono dele é amor. A base do trono dele é o que? Que a gente vai aprender daqui mais para frente. Justiça e juízo. Aí nós achamos que a base do trono de Deus é amor, amor, amor. Deus está toda hora cheio de amor para dar. Não. A sua santidade e o seu juízo é a base do seu trono. E Deus domina sobre tudo que vocês possam imaginar. Mundo visível, mundo invisível, domina o cosmos, domina as estrelas, domina os astros, domina a terra, domina o inferno, domina tudo. Deus domina tudo com a palavra do seu poder.
Tudo está nas mãos do nosso Deus. Vamos correr. Quando nós temos que entender que a misericórdia, agora eu vou mostrar para vocês que a misericórdia de Deus só se manifesta quando há arrependimento. Abra sua Bíblia, por favor, depressa. Vamos dar uma corrida aqui. João 3. João 3. João 3:36. João 3:36 diz assim, acompanhe-me, por favor. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não escapa da ira não, o que eu falei, a ira de Deus não passa. Se a pessoa não aceitou Jesus, a ira de Deus ainda está em cima dela ainda. A qualquer momento Deus pode descarregar a ira dele. A ira de Deus só é terminada quando nós nos arrependemos e buscamos com sinceridade o perdão através de Jesus. Aquele que crê no Filho tem a vida. Olha bem, é simples assim. Com Deus é assim, simples. Porque Deus, irmãos, o padrão dele é alto demais. Com Deus é assim, presta atenção. Sim e não. E ele disse para a gente através de Jesus, que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. Olha o que ele está dizendo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. É simples. Quem crê no Filho, o crer aqui, né? Poxa, eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário. Nada disso. Crer é crer que ele morreu no seu lugar, que ele fez por você, se arrepender e agora deixar os padrões mundanos, deixar os padrões antigos e viver os padrões de Deus. Esse crer inclui isso. Não inclui só você dizer que acredita em Jesus. É mudança de vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Vê que a ira de Deus não termina, ela fica em cima do indivíduo. E a qualquer momento Deus vai descarregar. Irmãos, não queira estar neste dia. Fuja deste dia. A santidade de Deus é tão grande. Para mim falar da ira, às vezes eu tenho que pincelar na santidade. Salmos, rapidinho, Salmos 5. Porque estão pintando Deus por aí que Deus aceita o pecado. O Deus na Bíblia que não aceita o divórcio, agora está aceitando em muitos lugares aí. O Deus que não aceita certas coisas, está aceitando. Quer dizer, estão mudando Deus e Deus não muda. Salmos 5. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Eu estou com a palavra. Salmo 5. Verso 4, diz assim: porque tu és um Deus que não tem prazer na iniquidade, e nem contigo habitará algum mal. Olha como é que Deus não aceita o mal. Deus não aceita as coisas erradas. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos que praticam a maldade. Em outra tradução está escrito assim: Deus odeia os que praticam mal. Pastor, mas Deus pode odiar? Tanto pode que está escrito. Ele odeia, ele não aceita, ele repugna. A santidade dele, a justiça dele não deixa ele aceitar. Porque se ele aceitar uma coisa errada hoje com alguém, ele se torna injusto. Então ele não pode ser mais Deus. Então está aqui escrito que Deus, os loucos,
impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Vinte e um. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizem ser sábios, mas tornaram-se loucos. Ou seja, a ira de Deus é revelada, ela é manifestada no céu, por causa da impiedade e da injustiça dos homens. A ira de Deus se manifesta. E é o que essa terra está para experimentar, viu? Por isso que Jesus vai tirar a sua igreja daqui. Nós precisamos estar bem com Deus. Efésios agora, depressa. Efésios 2, 3. Aqui é mais rápido. Efésios 2:3 diz assim: anteriormente todos nós também vivíamos como eles. Como quem? Como as pessoas do mundo, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza, merecedores da misericórdia, é isso? Já nascemos merecendo a ira de Deus. Já nascemos com a ira de Deus apontando para nós. Olhe bem, já éramos por natureza merecedores da ira. Vamos ler ainda. Mateus 10 e 28. Mateus 10 e 28. Olha o que Jesus diz aqui. Diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não temais os que matam o corpo. Quem pode matar o corpo? Quem? O diabo. O diabo, o que ele pode fazer é matar o corpo. Então Deus diz, não precisa temer o diabo. O diabo é uma mosca diante da grandeza de Deus. Ele pode matar o teu corpo, mas ele não pode matar a tua alma. Deus está dizendo, temei antes a Deus, que pode fazer perecer tua alma e teu corpo no fogo do inferno. Temer. Vestiram as roupas sacerdotais, pegaram a vasilhinha, né? Foram lá na mesinha preparada e começaram a botar os aromatizantes ali dentro, umas folhinhas, uns negocinhos, umas coisinhas que uma hora eu falo para vocês. Deus deu a receita.
como ele queria o cheiro. Quem está entendendo, diga amém. Deus já receita, eu quero isso, isso, isso e isso, assim será o incenso no tabernáculo. Então eles eram incumbidos de fazer isso. Aí foram para a mesinha lá, onde ficavam os utensílios, e começaram a colocar as folhinhas ali dentro. Mas de repente, por um instante, alguma folha faltou, eles não trouxeram de casa, relaxaram, fazendo as coisas de Deus de qualquer maneira. Faltou essa folhinha. Ih, rapaz, logo a folhinha que faz a fumacinha sair. Rapaz, vamos pegar de pano, vamos botar aqui dentro uma folha qualquer e vamos meter fogo e o resto, deixa o resto para lá. Pegaram uma folha qualquer, colocaram dentro do incensário. Quando acenderam, que subiram no altar, que começaram a mexer, o fogo de Deus veio e matou os dois. Levaram o fogo estranho para a presença de Deus. Deus matou os dois. Aí a Bíblia diz, quer conhecer a história? Você vai ler lá, no livro de Levítico. Lá no capítulo 8 e capítulo 10, está falando o seguinte. Capítulo 8 fala do ofício deles e o 10 fala do que ocorreu. Quando Deus matou os dois, Arão chegou para Moisés. Moisés virou para Arão no capítulo 10, versículo 3 e disse assim, isso aí é o que Deus havia dito sobre a santidade dele, ele seria glorificado aqui dentro. Seus filhos mexeram na santidade de Deus e Deus os matou. E a Bíblia diz, e Arão não disse nada. Arão calou-se. Mas vai falar o quê? Que Deus é injusto? Como é que os camaradas sabem que com Deus não pode brincar? Que Deus é santo, que Deus é justiça. Irmãos, não brinque com coisa séria. Sabe por que nós fazemos muitas besteiras? Porque nós não conhecemos Ele. Eu tenho certeza que no final dessa série de mensagens que vai estar começando hoje, eu tenho certeza que você vai ter outra noção de quem é Deus. E a sua vida com Deus vai fazer assim, ó. Ou, se você não quiser nada com Deus, o próprio Deus vai fazer assim com você, ó. Ou você vai chegar para perto, ou você vai chegar para longe. Porque em cima do muro você não vai conseguir ficar. Só se você não vier nas mensagens. Se não vier, você vai continuar vivendo a sua vida e no final vão ver o bicho que vai dar. Deus matou os dois. Aí, pastor, mas Deus mata. Mas mata. Abra sua Bíblia aí, depressa. No livro de Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Verso 39. Senhor, tem misericórdia de nós. Vede agora que eu sou, e não há mais nenhum Deus comigo. Eu mato, e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. 32, 39, vede agora que eu sou Deus, e não há outro Deus comigo. Eu firo e eu saro, eu mato e eu faço viver, e não há ninguém que possa fazer você escapar da minha mão. Vocês estão entendendo isso? Estão achando que Deus é brincadeira? Eu não quero estar na pele de quem não conhece Deus e encarar Ele naquele dia. Vocês sabiam, olhem para mim, sabia que cada um de vocês que está aqui, inclusive eu, todos nós, um dia vamos estar cara a cara com Ele? Cara a cara, você vai ter que estar com Ele e acertar contas de tudo que você fez, a menos que você se arrependa antes. A menos que você se arrependa. Mas vamos ter que acertar contas com Ele. Aí alguém que pode dizer assim, mas pastor, o Deus do Velho Testamento é muito mau, ele mata. É assim? Como é que pega o sábio na sua astúcia? O astuto na sua própria astúcia. Quer dizer que quando é promessa de Deus, o Velho Testamento serve. Quando é promessa de Deus, glória para mim. Quando é promessa de Deus, Jesus é o mesmo ontem,
será eternamente. Agora, quando é justiça, não, Deus do Velho Testamento, não. Viu como é que a gente pega? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo, não muda. Não pense que ele muda. Isso aqui é para nós, isso é para os nossos dias. Deus matou eles. Deus matou outras pessoas também. E o que dizer no Novo Testamento? Atos capítulo de número 5. Sabe o que está escrito lá? 2 obreiros da igreja o Espírito Santo matou. Aí há quem diga, poxa, mas Deus também foi cruel, hein? Deus, poxa, só porque o rapaz falou que ia dar oferta e resolveu não dar mais. Você está pensando que Deus é o coleguinha seu da escola? Você está pensando que Deus é o seu coleguinha que você pinta e borda, fala que vai dar bala e depois fecha a mão e fala assim, a bala que eu vou te dar um supapo. Está pensando que Deus é isso? Saiu da tua boca, tem que cumprir. Lembra no dia do batizado, nosso batizado? Aí, bom, os homens de Deus sérios fazem isso. Ao menos eu aprendi assim e procedo assim. Na hora de batizar a pessoa tem a confissão de fé. O irmão promete ser fiel a Jesus e a sua igreja enquanto viver? Prometo. Promete ser fiel discípulo de Jesus aqui na terra enquanto viver? Prometo. Como ministro do evangelho, mediante a sua confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um ano depois o cara esquece que prometeu para Deus. Depois Deus vai atrás de você. Está pensando que Deus não vai atrás de você, não? Está pensando que você vai esconder em algum buraco que Deus não te ache? Lá no livro de Amós está escrito assim, ainda que construam suas casas, suas moradas acima das estrelas, de lá os derrubarei. Ainda que faça suas casas abaixo do inferno, a minha mão lá o alcançará. Não tem para onde fugir de Deus, não. Aprenda a conhecer Deus, parar de fazer besteira e viver uma vida como Ele agrada. Vamos parar essa geração que estamos vivendo hoje, uma geração que não conhece Deus, está fazendo um monte de besteira. Cuidado, porque a ira de Deus não é brincadeira. Guardando a sua ira. E a ira de Deus vai ser tão ferrenha, tão cruel, tão terrível, que Ele vai derramar sobre a terra, tão terrível, que as pessoas vão correr como loucas na terra, vão olhar para os montes e os rochedos e dizer, ei, me mata, me destrói, me esconde do rosto daquele que está no
trono? Quem está no trono? Deus. E do cordeiro, da ira do cordeiro, Deus não está só irado, Jesus também está irado, porque Ele derramou todo o sangue dele, e nós muitas vezes pisamos no sangue dele, mas o dia da ira está vindo. O dia da ira está vindo e Ele vai acertar conta contigo, pisando no sangue dele, mentindo, pintando e bordando, fazendo o que quer. Essa geração pecando dentro da igreja, fazendo coisas erradas, fazendo coisas, atrocidades que denigrem a imagem do Cordeiro. Deus está de olho nesse povo. Veja que Deus fez questão de mostrar que o Cordeiro está irado também. E olha que para um cordeiro estar irado tinha que ser um leão, né? O leão está irado, é mais normal. Um cordeiro ficar irado, meu amigo, sai de baixo. Quero fechar essa parte dizendo para vocês uma coisa. Pergunta o irmão do seu lado, por que o inferno é terrível? Aí alguns podem dizer assim, o inferno e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Diante de quem? Diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Aleluia. Olhe bem, serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro de Deus. Olhe bem, quem colocar as pessoas que vão para o inferno, e principalmente as que colocaram o sinal da besta, vão ter que experimentar a ira de Deus na sua forma máxima.
Imagine sofrer diante de Deus. Sofrer diante de um Deus irado. Imagine a face de Deus irado. Essa geração não conhece Deus. Essa geração acha que Deus é amor e Deus não é amor, não. O amor de Deus está lá para dar a quem quer, quem precisa. Deus não dá amor para quem não merece amor. Vocês acham que Deus é igual essas mocinhas apaixonadas aí, que dá, eu estou apaixonado, eu quero dar meu amor para ele, mas ele não me quer. Você está pensando que Deus vai correr atrás de você para dar o amor dele? Você está pensando que Deus, essas menininhas apaixonadas por aí, quero dar o meu amor, mas ele não quer? Não. O amor de Deus é para dar a quem quer. Vocês entenderam isso? Quando você quer o amor de Deus, Ele te dá. Agora, quando você não quer, Ele reserva a ira para você. Irmãos, o tempo não dá para falar tudo, porque o tempo é muito. Nós temos ainda algumas coisas para fazer. Parte burocrática, mas é necessário. Mas eu quero deixar o final dessa mensagem hoje. Se vocês querem ganhar o céu, se vocês querem vencer o mundo, vencer o pecado, vencer o diabo, vocês têm que conhecer a Deus. Porque se você não conhece Deus, você não pode confiar nele. Se você não conhece Deus, você não pode adorá-lo. Como é que você vai adorar quem você não conhece? Vou cantar um pagode, será que Deus gosta?